Novembro Azul, mês da conscientização da importância do exame do câncer de próstata. E quem vai nos orientar é o Dr. Fernando Leonardi, urologista. Dr. Fernando, o que é próstata? Próstata é uma glândula que todo homem nasce com ela, responsável pela vitalidade do espermatozoide. Ela que, vamos dizer, de uma forma indireta, nos proporciona a procriação. Sem ela, não teríamos filhos. E agora, lógico que é muito importante, né, doutor? Porém, sempre a gente vê um índice muito grande de câncer de próstata. Isso vai acontecer com todos os homens ou não? Existe prevenção? O câncer de próstata tem uma alta incidência nos homens. Ele é o segundo câncer que mais acomete os homens, perdendo somente para os cânceres de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2014 serão 68 mil casos novos de câncer de próstata. 14 mil óbitos pela doença, só no ano de 2014. E o câncer de próstata é uma doença que poderia, com uma alta incidência de cura, desde que o diagnóstico seja feito numa fase precoce da doença, na sua fase inicial, onde ainda ele é restrito ao órgão, à próstata. Você consegue, com isso, um índice de cura, quando o diagnóstico é feito nessa fase, um índice de cura de 90% a 95%. E este índice de cura é só com o exame? O famoso exame que existe muito preconceito ainda, e isso é importante a gente ressaltar que não tem que ter esse preconceito, né, doutor? Embora o exame seja chamado de exame preventivo, dá a sensação que se você fizer o exame, você não vai ter câncer de próstata. Não é bem essa a finalidade. O exame é a tentativa do diagnóstico do câncer de próstata na sua fase inicial. Todo homem deve se submeter a esse exame após os 40 anos, principalmente se tiver histórico familiar de câncer de próstata. Por exemplo, o pai teve câncer de próstata, um tio, um parente de primeiro grau também teve câncer de próstata. O indivíduo passa a ter uma incidência ou uma chance 2 vezes maior do que numa população onde não tem geneticamente identificado um parente próximo. Então, a importância do exame preventivo não é evitar que se tenha, é diagnosticar na fase precoce o câncer de próstata. E se for diagnosticado, tem tratamento? Tem tratamento e o diagnóstico é importante. Numa fase precoce, a cirurgia é a melhor opção, certo? Seguido da radioterapia. E já numa fase tardia, onde a doença já não é mais localizada, a próstata, somente o tratamento paliativo, né? Seria com quimioterapia. Entendi. Agora, como é que é o convívio, né, no dia a dia desses homens que possuem o câncer, depois de descoberto o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele pode ter um final feliz, né? Sempre quando o diagnóstico é precoce e o diagnóstico chega a esse paciente, normalmente chega-se assim com muita apreensão por parte do paciente. Você informar um paciente que ele é portador de um câncer, a primeira coisa que o indivíduo pensa é que ele vai morrer já da doença, né? E esse tratamento, eu sempre aviso meus pacientes que isso é uma coisa, é um pesadelo que vai passar. E realmente isso passa. Até o processo de você fazer o exame, a cirurgia, né, e o paciente perceber que tudo decorreu bem e que realmente ele está curado, é um processo aí onde há um sofrimento, não só do paciente, mas como toda a família, aquela apreensão em relação à doença. Agora, psicologicamente, você já falou, né, mas isso na descoberta do câncer de próstata. Agora, psicologicamente, o homem que tem que se acometer ao exame, tem que fazer o exame, enfim, e saber que esse índice vai ser muito grande, que ele pode ter o câncer, como é que fica? Como é que eles têm que se comportar depois dos 40? Teoricamente, o homem brasileiro ele tem muito medo de procurar o médico ou o urologista. É medo, é preconceito em relação ao exame. Mais da metade dos homens brasileiros não procuram o médico para fazer, mesmo sabendo dessa possibilidade dele
ter a doença. E a doença, na sua fase inicial, não tem qualquer sintoma. Então, ele acha que por não ter nenhum sintoma, ele não precisa ir ao médico. A grande maioria que vem ao consultório, ou eles vêm sendo trazidos, arrastados pelas suas esposas, né? Ou até, vamos dizer, pressionado por elas, né? Por esposas, por filhos ou pelas filhas. Então, a conscientização da necessidade da realização do exame é muito importante. Isso pode definir ao homem não só como a sua extensão de vida, como a sua qualidade de vida. Sem dúvida. O papel da esposa nesse sentido também é importante, inclusive para vir ao consultório. Fundamental. A maioria vem porque as esposas pegam no pé, porque tem que fazer. A mulher está anos-luz à frente em relação aos seus exames preventivos. A mulher já é muito mais consciente da necessidade da realização desses exames. O homem ainda é muito preconceituoso. Com certeza. Agora, então, vamos conhecer a próstata? Vamos lá. A próstata é um órgão que ela está dentro da cavidade pélvica e abaixo da bexiga. Por isso, a localização de difícil acesso. O exame do toque retal, você consegue sentir a face da próstata. Embora ela não esteja no reto, através do exame você consegue sentir onde está a próstata e sua consistência. Por isso que é importante. Nos casos dos tumores de próstata, a consistência da próstata estará alterada. Existe o autoexame? Não, o autoexame não, porque seria extremamente difícil o homem, através de um toque digital, ele entender o que é anatomia, ou mesmo saber se aquilo é um caroço localizado à próstata, ou se aquilo era normal ou não, né? Porque é diferente, é um órgão que internamente as pessoas leigas não conhecem sua anatomia, sua consistência, o seu tamanho. Por isso é um exame que cabe realmente ao médico e ao médico urologista, que tem uma experiência grande na realização desse exame. Tem sintomas quando tem alguma coisa errada com a próstata? A próstata pode ter duas doenças que acometem, né? A hiperplasia benigna, que é o crescimento natural da próstata após os 40 anos, isso acontece com todo homem, uns mais, outros menos. Isso pode, com o tempo, levar à dificuldade para urinar. Não necessariamente isso tem que estar acompanhado do câncer da próstata. O câncer da próstata, numa fase inicial, não tem sintoma nenhum e nem sempre dá sintomas. Normalmente, quando você começa a ter sintomas obstrutivos por um câncer de próstata, isso já é uma fase avançada da doença. Entendi. Bem, e aí nós observamos na figura que você explicou, não é? Como que tem uma parte, a próstata, quando ela é acometida, é de uma vez só, ou não? Pode pegar só alguma parte dela? Inicialmente, ela é acometida em um dos seus lobos, que a gente chama, é uma parte da próstata. Logicamente, se não tratado, haverá uma progressão, praticamente tomando toda a próstata e os órgãos circunvizinhos a essa próstata. Depois, a doença evolui de uma forma sistêmica. Ela parte dali, esse câncer dissemina, principalmente para ossos, fígado, cérebro, podendo ter um comprometimento de todo o organismo. E mês azul, novembro considerado mês azul, deveria ser todos os meses, doutor? O mês azul deveria ser todos os meses. Esses exames o homem tem que submeter a partir dos 40, 45 anos. Os exames têm que ser anualmente. Não é porque o indivíduo vem, faz uma vez e não tem, que ele nunca mais possa ter. O exame ele demonstra o momento do exame. Então, eu fiz esse ano, não tinha nada, então nunca mais eu vou ter. Não, não é assim. Existem pacientes que frequentam o consultório ano a ano e durante 10 anos não tem nada e depois pode aparecer o câncer de próstata. Essa a intenção do exame preventivo. Se um dia vier a aparecer o câncer de próstata, o diagnóstico será feito precocemente nesses indivíduos que têm o hábito anualmente de fazer o exame preventivo. E depois de tratado, vida normal? Vida normal. O câncer da próstata, uma vez tratado cirurgicamente, o indivíduo tem um alto índice de cura.
vida normal. Pode-se ter alguns problemas em relação à ereção, à continência, mas tudo isso tem tratamento. O paciente tem que saber que, primeiro, a qualidade de vida, ele estará curado de um câncer. O restante tem como tratar. A próstata é uma glândula, ela está localizada no interior da cavidade pélvica, da bacia, tá? É um órgão que fica localizado abaixo da bexiga em cima, a próstata está logo abaixo, onde o canal da urina sai da bexiga, a uretra, e perfura a próstata, passa pela próstata. Então, a próstata é o órgão que regula muitas vezes se o indivíduo está urinando bem ou não, através da compressão do canal que está localizado no interior da próstata. Todo homem, após os 40 anos, vai sofrer um processo de crescimento natural da próstata. Essa próstata, ela aumenta de tamanho e, com isso, pode comprimir a uretra nessa região intraprostática, onde leva o indivíduo a ter dificuldade de ejetar a urina por ela, por seu calibre diminui de tamanho. O câncer de próstata, normalmente, a sua origem é na região periférica da próstata. Por isso, na fase inicial do câncer de próstata, ele não costuma dar nenhuma sintomatologia obstrutiva. Com o tempo, ele vai crescendo e vai invadindo a próstata. Então, numa fase mais longínqua do tumor, numa fase onde o tumor já se desenvolveu, aí sim ele pode levar a sintomas como a dificuldade para urinar. Mas aí ele pode já ter acometido a bexiga, que está logo acima, pode acometer órgãos que estão ao envolto da próstata. Então já é uma fase onde o tratamento já se torna mais paliativo do que curativo. E quando retira a próstata, como que é o processo? Na cirurgia radical da próstata, que é a cirurgia que cura o câncer de próstata na sua fase inicial, você tem que ter um acesso cirúrgico, onde você retira a próstata junto à bexiga e junto ao início do pênis, no canal aqui, na uretra. E aí você tem que fazer uma reconstrução cirúrgica ligando a bexiga diretamente ao canal, a uretra, já a uretra peniana aqui, né, onde inicia-se o pênis. Então, retira-se toda essa região, a próstata, as vesículas seminais que estão junto à próstata, né, que também são responsáveis pela produção do líquido espermático, né? Você retira toda essa região prostática, certo? E fazendo a reconstrução depois da bexiga com a uretra. E tem sequelas? As sequelas podem ser desde a incontinência urinária, por ser você pode nessa cirurgia haver uma lesão da válvula que controla a urina. Muitas vezes essa válvula ela tem uma íntima relação ao final da próstata. Anatomicamente, essa válvula muitas vezes ela pode estar um pouquinho para dentro da próstata. Na retirada pode haver a retirada dessa válvula também. Isso não é um erro médico, isso é uma sequela natural da cirurgia. A incidência da incontinência urinária, ou seja, a perda urinária sem controle, numa cirurgia prostática, é em torno de mais ou menos de 10% a 20%. Em relação à impotência sexual, que também é uma sequela da cirurgia prostática, nós temos uma íntima relação da próstata com os nervos que promovem a ereção, os nervos que vão gerenciar o processo da ereção. Então, muitas vezes, a retirada da próstata lesa esses nervos, mesmo porque eles estão assim praticamente grudados à próstata. Dependendo da localização do tumor, não tem como preservar essa inervação. Existe alguma alternativa para a ereção? O tratamento da disfunção erétil após a cirurgia prostática, ele pode ser iniciado bem precocemente.
dificilmente não existe assim um certo grau de disfunção erétil, que pode ser desde um grau leve até um grau mais severo, onde o indivíduo às vezes já tinha até o problema antes mesmo da cirurgia. Hoje nós temos medicações por via oral que têm um bom resultado e, em último caso, até mesmo o implante de próteses penianas. Bem, então existe várias situações que o homem vai manter aí vivo e com dias normais. Sim, apesar das sequelas, às vezes, deixarem uma comorbidade, uma alteração na vida social do indivíduo, nós temos que lembrar que o câncer de próstata é o câncer que mais mata os homens hoje. Nós estamos falando em preservação da vida, em cura de um processo que pode levar o indivíduo a óbito. As sequelas hoje, graças a Deus, nós temos como contornar e tratar isso. O indivíduo tem que pensar que a sua vida é mais importante, muitas vezes, do que pensar em correr o risco de uma ereção. Hoje, quanto mais precoce, mais a cirurgia é preservadora desses nervos. Então, melhores resultados. Não é raro, são inúmeros os pacientes que após a cirurgia mantêm a sua ereção, o índice de incontinência urinária é muito baixo. Quando a gente fala em possibilidades, não quer dizer que 100% das pessoas submetidas à cirurgia têm esse comprometimento. O que não pode ficar é essa mensagem. A mensagem que tem que se ficar é que o câncer de próstata tem cura, a chance de cura é muito alta, e isso que é importante. O restante tem como tratar, tem como remediar, e o indivíduo ter uma longevidade para ver seus netos, ter sua família, quer dizer, ter o brilho da vida de uma forma plena, né? Sem ter que se convalescer por uma doença que poderia ter sido evitado, e o final da doença, quem morre de câncer de próstata, é extremamente difícil, é uma morte lenta, dolorosa, e que não é muito agradável nem ao médico em tratar esse indivíduo na fase final, muito menos a família passando por toda essa dificuldade, essa coisa que poderia tudo ser evitado.